Programa não recomendado para menores de 10 anos. E bem-vindo ao nosso cenário, à nossa casa, esta sala onde todas as segundas-feiras nós nos encontramos aqui no Revolução Jesus, né, Rafa? E depois de termos alguns programas fora daqui, agora está justificado porque estamos aí de cara nova no Revolução Jesus. E nós prometemos novidade e aqui está a nossa novidade. E claro que a gente fez tudo pensando em você. Cada pedaço desse cenário, Thiago, foi dedicado às pessoas que nos acompanham todas as semanas o Revolução Jesus. E a gente curte novidade, né, gente? Sempre é bom cara nova, né? Aquela reformada, trazer assim aquele novo tom. Então é por isso que esse aqui é o novo cenário onde nós vamos nos encontrar. O mais importante de tudo é que esse ambiente também quer proporcionar e nos levar a nós vivermos a nossa missão Revolução Jesus. E é muito bom a gente poder se encontrar agora aqui. Por isso nossos convidados vão estar aqui sempre com temáticas atrativas, mas mais do que isso, importantes e pertinentes para a gente aprofundar e crescer na nossa fé. Então, nosso carinhoso abraço para você e fica com a gente que o programa Revolução Jesus de hoje só está começando e como já dissemos no início, né, Rafa? Hoje nós vamos falar sobre ocultismo. Você já ouviu falar sobre ocultismo? Quando você ouve essa palavra, como soa dentro de você? Muitas pessoas foram levadas a viver essas práticas por curiosidade, por medo. E você, já teve alguma experiência? Sabe a verdade? É isso que a gente quer trazer nesse programa, Thiago. A gente quer levar à luz onde está oculto. Isso mesmo, porque de fato se nós ficamos na ignorância, muitas vezes nós vamos mesmo, né, Rafa? Dessa forma, querendo procurar soluções ou querendo, como você disse, saber do futuro, enfim, mas acabamos caindo em verdadeiras armadilhas. Então nós precisamos entender o que a igreja nos ensina, o que a doutrina nos ensina sobre tudo isso, o que a palavra de Deus nos orienta. Então fica com a gente, porque o convidado de hoje também, perito, experiente, né, nesse assunto, vai poder nos ajudar. E a gente, é claro, vai contar sempre. O cenário tá de cara nova, mas tem uma coisa que não muda aqui, Rafa. É o nosso Big Feed. É, que ele tá aqui presente e a gente quer a sua participação aqui junto com a gente, sempre interagindo, trazendo a sua contribuição. E hoje não é diferente, nós lançamos aqui um card com uma pergunta para você interagir conosco. O que você entende por ocultismo? A gente quer saber. Então vai lá no @RevoluçãoJesus e deixe o seu comentário. O que você entende por ocultismo? Você já ouviu falar? Isso mesmo. Traga assim com muita clareza, né? Nós vamos aqui no programa, como você já sabe, abordar, aprofundar, mas a gente também quer saber qual que é a sua percepção, qual que é a sua compreensão sobre isso, até para ajudar aqui no nosso bate-papo, né? Para a gente poder conversar com o nosso entrevistado. Então a Revolução Jesus que só está começando e por falar em entrevistado, acho bom já recebê-lo, né, Rafa? Para a gente poder adentrar nessa temática aqui. Você faz as honras da casa? Faço, claro. Por favor, vamos lá. Com muito gosto. Danilo, seja bem-vindo. Obrigado. Que bom tê-lo aqui conosco no Revolução Jesus. Que bom, Danilo, bem-vindo. Que bom, ó. Você já veio aqui no Revolução Jesus, né, em outra oportunidade. Em outra oportunidade, falar sobre mais ou menos a temática também, mas fazia um tempo que eu não vinha, agora com um cenário novo, é uma alegria maior ainda. Você estrear no cenário. Por favor, pode se sentar aqui, Danilo. E a gente já foi introduzindo aí o pessoal, né, e é sempre um assunto que, hora ou outra, nós precisamos resgatar, falar novamente sobre, né, Danilo? Porque você, mais do que nós ainda, pela sua experiência ministerial, né, o Danilo, que é membro da comunidade de Canção Nova, né? Quantos anos, Danilo? 21 anos. 21 anos, né? Mas também hoje, né, como ministério dado por Deus, também trabalha, né, exerce sua missão dentro dessa realidade, né? Exatamente. Desde que eu entrei na comunidade de Canção Nova, eu sempre tive essa paixão pela vida de oração. E por conta de toda a minha vida e da vida da minha família, da minha história, eu sempre fui levado a essa realidade do combate espiritual, até mesmo porque a minha família vem de uma realidade toda voltada a esta realidade do ocultismo. Então eu sempre costumo dizer que aquilo que um dia Deus utilizou ou permitiu que fosse para o mal, Ele hoje resgata para o bem. Então a minha vida sempre foi marcada por essa realidade e aquilo que de fato um dia foi usado para o mal, Deus veio caminhando para o bem. Então, desde que eu entrei na comunidade de Canção Nova, passado aquele primeira etapa inicial, eu me envolvi com a questão da oração, com a questão também quando o Padre Rufus vinha muito aqui, acabei me aproximando muito do Padre Rufus e do Ministério de Oração por Cura e Libertação
E aí os anos foram se passando e graças a Deus, Deus foi trabalhando, eu fui aprendendo, fui amadurecendo e Deus foi se utilizando. Bendito seja Deus, né? E hoje está em um ministério que ajuda tantas pessoas, né? Graças um a serviço a tantas pessoas. Né, Rafa? E a gente comentava até na produção, né, desse programa, quando nós fomos pensar na pauta, falando aqui com os jovens e com todos aqueles que nos acompanham, né, parece-me que sempre teve presente, mas a busca por aquilo que é o sobrenatural, né, por aquilo que nós não vemos, né, independente até mesmo de religião ou de crença, todos nós acabamos tendo, ô Danilo, e você me corrija se eu estiver errado, essa busca, essa atração por aquilo que nós não vemos, né, pelo sobrenatural. É real isso no ser humano? É real, todos nós somos atraídos pelo sobrenatural, já por aquilo que nós somos enquanto pessoa humana, né? Todo homem é capaz de Deus, assim nos ensina o catecismo da Igreja Católica. Nós somos atraídos, nós somos capazes de Deus no sentido de que todo homem é voltado àquela busca de Deus. Uma vez que o pecado original ele entrou e rompeu aquele laço íntimo que nós tínhamos com Deus, há dentro do homem essa tendência de buscar naturalmente Deus e buscando naturalmente Deus há essa tendência à busca do sobrenatural, que é o próprio Deus. E aí nós podemos voltar lá para Gênesis, onde também nós podemos recontar a história de Adão e Eva. Eu acho que ali é um bom marco daquela realidade da busca daquilo que é o oculto, daquilo que é o escondido, porque no fundo, quando nós buscamos, Tiago, aquilo que é o escondido, aquilo que é oculto, nós estamos buscando um tipo de conhecimento. E o que aconteceu naquele paraíso no Éden? Quando Deus vai lá em Adão e Eva e fala, olha, vocês podem comer daquela árvore, vocês podem comer de todas as árvores, porém daquela árvore vocês não podem comer, nem sequer se aproximar. E o que acontece? Dentro de Adão e Eva, gera um sentimento ou uma dúvida. Algo oculto ali aconteceu, né? Havia naquela árvore do conhecimento do bem e do mal uma realidade escondida para Adão e Eva. Sim. E que naturalmente gerou uma dúvida, um desejo de conhecimento. Então, dentro do homem, e aí sim, eu acredito que é modificado pelo pecado original, essa busca pelo conhecimento, ela é natural, porém deturpada pelo pecado original, nós buscamos aquilo que nós não devemos. Mas é uma busca natural pelo saber e pelo conhecimento do bem, porém deturpado pelo mal e faz com que nós desviemos do caminho. Danilo, se a gente fosse ver hoje na nossa realidade, o que leva as pessoas a buscar esse ocultismo? Que é querer saber mais, é curiosidade, querer fazer parte de um grupo. O que é que faz as pessoas participarem do ocultismo hoje? Essa tendência natural já é uma busca em si da pessoa humana. Ela busca em si. O que nós temos visto, e nesses anos eu vim de uma missão, né? Eu passei 2 anos em Pernambuco na nossa missão de Gravatá, porém, antes desses 2 anos na missão de Gravatá, eu passei 3 anos dentro da Casa de Maria. Então, para quem não conhece a Casa de Maria aqui na Canção Nova, ela é uma casa dedicada aos atendimentos de oração, né? Certo. Então, as pessoas que vêm à Canção Nova nos visitam, elas podem passar pela Casa de Maria, elas podem receber atendimento de oração e a gente toca em todas as realidades ali dentro da Casa de Maria. E uma coisa nós conseguimos identificar durante todos esses anos, principalmente com os jovens, a necessidade da pertença dos jovens a um tipo de grupo tem levado muitos jovens a se envolver com essa realidade de ocultismo. Parece que não, é que talvez nós estejamos na nossa atividade missionária para as pessoas que não saem muito ou está mais fechado aqui em Cachoeira Paulista, mas estão nascendo muitos grupos ocultistas que reúnem muitos jovens e que está crescendo isso. Muito. E que para eles até parece algo inocente. Porém, aquilo que é realizado nestes grupos são verdadeiros pactos diabólicos, né? São verdadeiras realidades de feitiçaria e de magia que para eles não passam de, às vezes, brincadeiras, né? Quando a gente vai conversar com essas pessoas ou que os parentes trazem, e que a gente vai fazer aquelas entrevistas iniciais com eles para ver o que aconteceu, o porquê eles estão recorrendo a nós, eles foram, de fato, por um desejo de pertencer àquele grupo, de não serem
colocados de lado, acabaram entrando e sem a mínima noção daquilo que estavam fazendo e acreditando que aquilo era apenas uma brincadeira. Uma ignorância mesmo, né? Completa. Porém, quando a gente vai entrar nos detalhes do que acontecia, o que falavam, o que faziam, nós que estamos acostumados a mexer com isso, verificávamos que isso eram verdadeiros pactos diabólicos que eles faziam. Com grave, né? Gravíssimos. E aí, todas as consequências dessa realidade. Então, isso é uma das coisas que nós percebemos que tem feito com que essa busca do ocultismo esteja crescendo. E uma coisa que eu gosto sempre de citar é aquilo que o padre Gabriele Amorti dizia. Onde diminui a fé, cresce a superstição. Uau. Né? Se cresce a superstição, quer dizer, significa que as pessoas estão buscando algo em algum lugar que não é Deus, que não vem de Deus. Então, estão buscando onde? Aonde elas não conhecem, onde elas não têm o pleno conhecimento. Então, para entrar num lugar errado, em realidades ocultistas, é um passo. É um passo, né? É um passo. Tá ali propício para... Exatamente. Então, o que nós temos visto é a fé diminuindo de algumas pessoas, de algum grupo de pessoas, a superstição aumenta e aí a busca, porque essas pessoas continuam desejando Deus, naturalmente esse desejo de Deus acontece dentro delas, porém elas buscam em lugares errados e aí todas as consequências dessa realidade. Tá percebendo aí, né, que nessa entrevista, bem nesse programa, as coisas vão ficando claras, né? Vai clareando. É importante a gente se rever, também, claro, pessoalmente, mas referente a outras pessoas, quem sabe amigos, familiares, Sim. E na ignorância, né, na busca de um bem, porque acredito que no fundo, todo mundo quer buscar o que é bom, o que é... Exatamente. Né? Ninguém tá, eu quero... Claro, pode existir também, né, buscar o mal pelo mal, mas o desejo é de acertar, né, de buscar uma solução. Mas fica aqui com a gente e nós contamos também com a participação especial do Padre Duarte Lara, que contribui com a gente nessa temática. Muito bem-vindo, Padre, obrigado pela sua presença aqui no Revolução Jesus. A graça e a paz de Jesus estejam com todos vocês, queridos irmãos e irmãs. Daqui Padre Duarte Lara, e para deixar para vocês uma palavra sobre um grande tema que hoje se tornou quase que inevitável, a questão do ocultismo na vida dos jovens. É um tema, como eu digo, grande e podemos que dizer presente já em todo lado. Alguns anos atrás, eu estava em Roma, numa livraria, talvez uns 7 anos atrás, e peguei um livro que me chamou a atenção, o título, Os Jovens e Giovanni e l'Esoterismo, escrito por um exorcista também, se não me engano, e mostrava como hoje os jovens têm cada vez mais cedo e com mais frequência contato com todo o mundo do oculto, de maneiras muito sutis e muito progressivas. Alguns anos atrás também estava com um dos meus sobrinhos, já tenho 9 sobrinhos, vendo os desenhos para crianças de 2 anos de idade. E o tema dos desenhos animados era o Halloween. Então já tinha bruxinha, já tinha... Criança não fala, mas já vai sendo, digamos assim, inculturada nesse mundo do ocultismo pouco a pouco, né? Os desenhos animados, depois mais velhos tem outros, em todos os desenhos animados tem feitiço, tem ritual, tem espírito, e depois por aí afora, né? Todas as idades, os filmes, músicas, toda a cultura hoje está cheia de, no fundo, alusões a questão do mundo dos espíritos, dos poderes, das energias, da magia. Tem Harry Potter, tem tanta coisa, né, que se tornou quase que presente na vida de todos os jovens. E isso é perigoso, porque isso abre a porta para o demônio, né? Uma vez um caso de exorcismo que me fez pensar foi com outro sacerdote. Tinha uma avó bem preocupada com uma criança muito pequena, um bebê, um neném de poucos meses, 1 ano talvez, 2, muito pequeno, e que estava sofrendo distúrbios diabólicos. E o padre começou rezando e começaram tentando perceber a causa. Chegou um momento
no qual eles perceberam que no quarto do lado estava o seu irmão mais velho, que estava experimentando alguns feitiços que ele tinha pegado na internet. E então estava fazendo esses rituais sobre o seu irmão mais novo para ver o efeito que teriam, não por maldade, mas apenas por curiosidade, por brincadeira. Uau, está aí, né? Um exemplo concreto. Daqui a pouco o padre vai estar com a gente de novo aqui no próximo bloco. O Danilo, mas é importante conceituar, né, o que é o ocultismo, né? Nós falamos forças ocultas e tal, mas o que é o ocultismo? O ocultismo ele não tem uma definição muito clara assim, né? É aquilo que não está desvelado, é aquilo que permanece escondido, é aquilo que não está às claras, né? Para nós aqui no Brasil, é aquilo que está envolvido exatamente com uma questão esotérica, com uma questão mais voltado ao esoterismo, à magia, à feitiçaria. É aquilo que nós desconhecemos, é aquilo que as pessoas se envolvem de alguma maneira, mas que nós desconhecemos, né? Então, é algo nesse sentido. Não existe uma definição clara em outras línguas ou em outros países que o ocultismo está ligado de fato a uma realidade sobrenatural, né? Mas mais comum aqui para nós assim. A palavra ela já é muito clara, né? É aquilo que não está desvelado. Então, se você vai mexer com alguma coisa que você não conhece ou que é desconhecido, o perigo é muito grande, porque você no fundo não sabe aonde você está pisando ou com o que você vai lidar. Então, esse é o grande perigo, né? E as práticas ocultas, de fato, são práticas, né, dessas realidades, né? Exato, porque no fundo as pessoas, Thiago, foi o que o padre disse, elas não sabem com o que elas estão mexendo. No fundo a intenção delas é a busca de ajuda de alguma coisa, é a busca da saúde, é a busca ou ajuda financeira, ou ajuda amorosa, ou o próprio testemunho que o padre deu, né? O jovem testando algumas magias, ali, né? A própria curiosidade em cima do irmãozinho, mas ele não sabia, aquilo não estava revelado para ele, né? Ele não tinha o conhecimento daquilo que estava acontecendo. E às vezes não é tão evidente, igual o padre foi falando das bruxas, dos desenhos, são coisas que vão entrando na nossa casa que a gente não vai percebendo muito, de forma muito... Como muitas coisas nós estamos vendo na nossa atualidade, a narrativa acontecida de maneira repetitiva acaba viciando o senso comum e aquilo vai se tornando algo muito comum, né? Vai normalizando, assim como nós vemos em várias áreas da nossa sociedade, também no campo espiritual vai acontecendo, né? Vai começando lá por Harry Potter, a magiazinha acontecendo no filminho, né? O bonitinho mas tem amor no meio, então as pessoas vão se envolvendo naquela trama, naquela ficção. Existe os ritos ali da magia, mas existe também a historinha de amor e as pessoas vão sendo conquistadas por aquilo e aquilo que de fato é o perecível acaba desaparecendo diante de outros fatos que as pessoas vão levantando e a narrativa se torna comum, a magia já não é mais a magia, a bruxinha já não é mais a bruxinha, se torna, o gnomo já é mais um personagemzinho bonitinho. Sim. As fadas já não são mais já não estão mais ligados com a questão do ocultismo, do esoterismo, é só umas bruxinhas bonitinhas com roupinhas. Exato. Então se torna uma ficção e não mais uma realidade, e quando a coisa foge da realidade, né, perde-se o perigo eminente que nos ronda. Olha, a gente vai continuar nesse assunto, a gente vai para um intervalo rapidinho e a gente volta já, porque tem mais coisa para a gente aprofundar. Não sai daí. É o programa Revolução de Jesus e é muito bom tê-la aqui conosco, ligadinho. Estamos no programa de hoje falando sobre ocultismo, já tivemos o primeiro bloco, estamos agora no segundo. Fica com a gente para a gente mergulhar e aprofundar mais nessa temática. Mas, gente, antes de a gente voltar na temática, a gente precisa aqui publicamente parabenizar nosso querido diretor e irmão de comunidade, o Marcelo, que aniversariou aí, né, nos últimos dias, né, Rafa? Isso, então, um salve para ele. Parabéns, Marcelo. Parabéns, você Marcelo. que faz parte da nossa equipe aqui, é muito bom ter você conosco, viu? É um super irmão, né, Thiago? Super diretor, super irmão, super pai, somos testemunha disso. Deus possa te fazer crescer em santidade, em sabedoria, não em estatura, porque se for vai ser pros lados, né? Já deu, já cresceu, né? Mas
Brincadeiras à parte, que Deus te faça um homem santo de fato e continue trilhando esse caminho de fidelidade a Deus, viu, meu irmão? Parabéns, isso é muito importante pra gente, tá bom? E olha, já que a gente tá de pé, Rafa, vamos aproveitar para mostrar também, olha só, gente, os nossos modelitos aqui, ó. Esse lançamento da Canção Nova, loja.cançãonova.com, medalha das duas cruzes, camiseta manga longa, com esse detalhe que eu achei bacana demais, ó, de capuz e amarelo ainda, gente. Por isso, ó, amarelou aqui. E tem uma oração atrás, Thiago. Deixa eu levantar aqui, ó, pro pessoal ver. Para o pessoal ver o detalhe, ó. Aqui, ó. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, né? É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo teus venenos. Muito bom, uma camiseta bacana, a cor, com a oração. Aqui também tem um detalhe muito legal aqui na manga também, ó. Tem oração na manga também. E olha, você pode adquirir em qualquer loja Canção Nova, se estiver perto aí da sua casa, ou, se preferir, loja.cançãonova.com. Tá aqui, ó, o detalhe. Mas a Rafa também tem uma dica aí, né, Rafa? Thiago, eu tenho uma super dica. Na verdade, eu tenho duas dicas. Porque eu tô aqui com a camiseta, gente, lançamento do acampamento PHN. Isso mesmo. Então, a gente vai ter acampamento PHN do dia 13 ao dia 17 de julho. Com muita coisa boa. Já tem show confirmado, já aproveitei para pesquisar. Uau, tem show Cachalon, Fraternidade João Paulo II, Peter, e tem mais. Tem adoração, tem pregação, tem tudo de bom. A Chácara de Santa Cruz repleta. E olha, e esse PHN vai ser ímpar, Rafa, porque depois de 2 anos aí de pandemia, sem a presença do público, agora é a hora da juventude do Brasil e além Brasil vir para Canção Nova, vivenciar esse PHN, matar a saudade, reencontrar os irmãos. Então dá tempo de organizar a caravana, movimentar o seu grupo aí jovem, convidar os seus amigos e viver essa experiência, porque aqui vai ser um ponto de encontro. Encontro consigo mesmo, encontro com os irmãos, com os amigos e especialmente encontro com Deus. Então vem pro PHN, que a programação tá vasta e vai ser incrível esses dias e nós queremos te encontrar aqui. E se eu fosse você, já se preparava, porque olha, eu fiquei sabendo que as nossas pousadas estão quase todas lotadas. Então, se você gosta de camping, ok, a gente está aqui para te acolher. Mas se você gosta de pousada de hotel, já vai preparando, vai chamando o seu grupo de oração aí, vai organizando uma caravana e vem para cá, para Canção Nova, porque o PHN vai estar bom demais. E falando em PHN, mas a gente também tem participação aqui nesse programa de fora, do exterior, Thiago. É verdade, gente. Aqui a gente tá importante aqui, ó. Nós temos 2 convidadas, né? Não dá para mostrar elas aí, mas elas vieram de Santa Cruz, da Bolívia, da comunidade Betânia, gente. Não a Betânia de Padre Léo, mas também a comunidade Betânia lá da Bolívia. Estão aqui participando conosco do programa, vieram assistir o programa. Mas eles só conhecem a Canção Nova porque você, sócio, colabora todos os meses para que a evangelização aconteça e chegue em todo mundo. Então, clube.cançãonova.com, se você ainda não é sócio, para ajudar essa obra de evangelização continuar. E o nosso abraço agora vai para o pessoal que está interagindo com a gente. Lançamos o card perguntando, você sabe o que é ocultismo? Como é que você conceitua o ocultismo? E o guia aqui, Augusto, disse, Deus se revela a nós por meio de Jesus, que é a luz que ilumina as trevas e a verdade que liberta. Tudo que se esconde e não se revela tem medo da verdade. Nisso vemos diversos grupos que se escondem nas sombras do mundo e do maligno. Isso é o ocultismo. Quem mais aí, Rafa? O Aguinaldo, ele diz, aquilo que foge de ser e de pertencer à luz verdadeira, como disse Jesus, eu sou a luz do mundo, tudo aquilo que não vem de Deus, aquilo que não leva a Deus. O Rafael, abraço para você também, cara. É tudo aquilo que está por trás do que Deus Jesus nos revelou, o que nos cabe saber. Fora isso, é tudo no tempo de Deus. Tem também mais, gente. A Renata, ela resumiu assim, ó, entendo como tudo que é contra as práticas da Igreja Católica. Se é oculto, bom não é. Muito bom as respostas aqui, né? O pessoal dando show aí de conhecimento. A gente manda um abraço também aqui para o Gui, que respondeu. Para o William, abraço para você. Vinícius, que está aqui com a gente. Eu quero lançar uma pergunta aqui que deixaram para nós. O Vinícius que mandou, Danilo, trazendo a seguinte questão. O ocultismo pode ser mascarado? Enquanto você responde, a gente volta para cá para continuar nosso bate-papo. Geralmente o ocultismo ele é mascarado. O ocultismo ele nunca está isolado de maneira individual, né, Thiago? O ocultismo ele sempre está ligado ou a alguma falsa religião ou alguma seita. Essa é a realidade, né? Certo. Ou algum tipo de pensamento, ou algum tipo de filosofia. E porque o ocultismo é, de fato, algo escondido, que não está à luz de Cristo, se ele se revela da maneira que ele é, com aquilo que ele é ou com aquilo que ele deseja, as pessoas não se aproximam daquilo. Né? Tem que se camuflar. Exatamente. E a maneira mais fácil de se camuflar, e a maneira mais fácil das pessoas entrarem, é não se mostrar. Ou se mostrar,
é misturar verdades com mentiras. Né? A gente pode ver que as falsas religiões ou as seitas que mais têm adeptos são aquelas seitas que fazem exatamente essa mescla. Elas não são totalmente falsas, elas não trazem totalmente mentiras. Há aquelas que trazem declaradamente ou são contra o cristianismo, contra o catolicismo, mas você vê que em quantidade de adeptos elas têm poucos adeptos. Porém, aquelas que crescem ou que têm crescido são aquelas que mesclam verdades com mentiras. Por isso vai sendo Pra enganador, né? Exatamente, ou que pegam verdades, até mesmo da Igreja Católica, né? Pegam verdades, pegam símbolos, pegam coisas ou outras, manifestam ali naquela seita ou naquela falsa religião e trazem também os seus pensamentos e misturam ali e principalmente pegam aquelas pessoas que não estão preparadas na doutrina da Igreja Católica, né? Sim, sim. Aquelas pessoas que faltam de fato o ensinamento, faltam a catequese, faltam o magistério da Igreja, se deixam levar exatamente pela sua simplicidade, porque vê de repente uma imagem de Jesus, uma imagem de Nossa Senhora, porque de repente naquela reunião, em volta daquela mesa, rezam o terço antes de começar, né, as suas reuniões. Vê a maldade que está ali. Não vê a maldade, né? E aí, que está exatamente camuflado, não está à mostra. Então, geralmente, o ocultismo ele não se mostra, né? As seitas não se mostram porque se mostrassem, elas não chamariam a atenção como realmente chamam. Você falando isso, Danilo, eu lembrei, Santa Teresa d'Ávila diz algo muito interessante, de que o demônio sempre precisa de um lugar escuro para agir, da escuridão. Exatamente. Né? Então, enquanto as coisas estão ali escondidas, né? Então ele não se revela assim explicitamente, porque de fato ele vai trabalhando. E é por isso que, através, claro, do conhecimento, da busca da verdade, da doutrina, e, por exemplo, nesse programa, né? Estamos trazendo aquilo que a doutrina nos ensina, aquilo que a igreja, enfim, isso vai clareando e isso vai mostrando, cara, nem tudo aquilo que aparentemente é bom, de fato é, né? Porque o demônio, ele acaba, né, nos enganando. E claro, muita gente hoje, né, quem sabe, até nós, o Danilo mesmo trouxe aqui a experiência, né, familiar que você vivenciou e outros tantos jovens que passaram por isso. Então, é um ponto de atenção para você que está nos acompanhando. Quem sabe, se você está buscando isso, atenção. E agora a gente traz um testemunho também de um jovem que vivenciou isso e que depois de experimentar, não é um jovem? Então, o jovem vai vir daqui a pouquinho, já foi um spoiler então, viu, gente? Agora quem continua com a gente é o padre, que vai continuar contribuindo aqui na temática que nós estamos abordando. Vamos lá, padre. Uma vez um caso de exorcismo, tinha uma avó bem preocupada com uma criança muito pequena, um bebê, e que estava sofrendo distúrbios diabólicos. Eles perceberam que no quarto do lado estava o seu irmão mais velho, que estava experimentando alguns feitiços, estava fazendo esses rituais sobre o seu irmão mais novo para ver o efeito que teriam, não por maldade, mas apenas por curiosidade, por brincadeira. Então vejam como cada vez mais situações parecidas com essas acontecem. Está tudo muito fácil de aceder. Hoje também há uma forma de satanismo, digamos assim, não presencial. Antes as seitas satânicas tinham que se reunir fisicamente. Hoje, com a internet, você se pode associar a esses grupos satânicos virtualmente, né? Você está no seu quarto, mas também de algum modo está participando, está aprendendo, está fazendo todos esses rituais satânicos. Então tem, como eu digo, tem toda uma grande variedade de formas mais inócuas e outras mais pesadas, mas com as quais a grande maioria dos jovens hoje tem contato. Esse tornou-se um grande problema pastoral. Infelizmente, da parte da igreja, eu vejo que existe uma certa, por um lado, uma certa ignorância do problema. Tem muitos bispos e sacerdotes que não têm noção do que acontece hoje no dia a dia dos jovens. Segundo ponto é que existe também uma grande incapacidade de lidar com estes temas, né? Existe uma não preparação, uma não formação para gerir, e existe também, em terceiro lugar, está dentro desse, uma ausência de pregação sobre esses temas. Então os jovens não são alertados para os perigos, ninguém lhes explica que por trás da magia branca, que parece tão inócua, está o demônio. E que invocar essas forças
para pedir ajuda, no fundo, é abrir a porta para o demônio. Essa pregação não está acontecendo, então eu vejo que muitos católicos, muitos jovens são presas fáceis, né, para o inimigo, caem facilmente nesses enganos. Então que você e eu sejamos profetas, né, e ajudemos esses nossos irmãos hoje a não brincar com o fogo. Nós somos de Jesus e isso tem tanta consequência, né, na nossa vida. Deus abençoe. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero agradecer ao padre Eduardo Lara, que trouxe assim com tanta clareza, né, falou sobre esse assunto. E já pegando um gancho, Danilo, daquilo que o padre foi falando, quais são os perigos, as consequências da gente se envolver com essa prática? Eu me envolvi ali com o ocultismo e hoje eu reconheço que eu estou errada, mas quais as consequências que eu vou colher na minha vida em relação a isso? Antes de dizer da consequência, deixa eu só pontualizar uma coisa que eu acho bem importante e que as pessoas sempre perguntam nas minhas redes sociais e é importante que esclareça isso. Porque muitas pessoas buscam essas realidades ocultas e elas sempre surge a dúvidas nelas se isso funciona ou se isso não funciona, quando que funciona ou qual é o momento que isso realmente funciona ou não, qual é a definição ou quando que é, né? Eu cheguei a duas conclusões. A primeira realidade existem pessoas que realmente são íntimas do mal. Como existem pessoas que são íntimas de Deus, íntimas dos anjos, da realidade espiritual, mística, ascética nossa, né, como nós podemos dizer assim, e que essas pessoas rezam e Deus faz e Deus atende essas pessoas. Também existem essas pessoas que mexem com o ocultismo, com o esoterismo, com a bruxaria, que essas pessoas são capazes de pedir algo ao mal e o mal as atendê-las, né? Existem também o outro lado, que é o lado do charlatanismo, que as pessoas recorrem a determinadas pessoas, achando que vão conseguir coisas, e elas estão somente enroladas, né? E esses charlatães vão enrolando elas, vão fazendo coisas, elas vão caindo, vão gastando dinheiro, e acaba que não tem efeitos nenhum. Então, existem essas duas realidades, né? Porém, quando as pessoas buscam alguém que de fato tem esse contato com o mal, as consequências são graves. E quais podem ser essas consequências? Pode chegar a uma realidade de uma possessão diabólica. Por quê? Porque foi como o padre Duarte disse, quando você tem contato com essas realidades do oculto, você abre as portas ao demônio. E o demônio não pergunta, né? Ele não pergunta se ele pode entrar ou até onde ele pode entrar. Ele quer espaço. Aonde ele puder entrar, ele vai entrar. E onde é que o demônio mais tem entrado? Quais são as brechas, quais são as portas que o demônio mais tem se utilizado, que nós temos visto? É a porta do medo, porque as pessoas com medo, elas fazem o que for necessário, né? A porta do desespero, da desesperança, né? Uma pessoa doente da sua família, você faz o que for necessário para salvar um filho. No, né? Desespero. No desespero. Eu tenho um subtítulo no meu livro que é de um seriado que eu assisti. Por isso ele está em entre aspas, mas ele diz assim: eu sei reconhecer uma alma desesperada, que é uma frase do demônio para uma pessoa, porque o demônio sabe reconhecer uma alma desesperada, e é nesse momento na qual ele reconhece uma alma desesperada é que ele se aproveita para entrar na vida dessas pessoas. E uma vez que ele entra, você faz um conluio com ele, é como se você tivesse um pacto com o demônio. Uma vez que você compactua com o demônio, ele vai exigir de você cada vez mais coisas, e você pode chegar a realidades de possessões diabólicas. Quantos casos nós atendemos de pessoas que fizeram as mínimas coisas, os mínimos trabalhos que elas nem acreditavam que aquilo teria um efeito, às vezes não foi nem para elas, foi para outras pessoas, mas elas foram atingidas espiritualmente com distúrbios diabólicos, né? Não, umas com graves distúrbios diabólicos, porque envolveram coisas realmente muito graves. E outras com distúrbios um pouco mais leves, mas que perturbaram a vida dela, a vida familiar, porque deram essa abertura. O demônio é o demônio. Sim. Né? E é muito importante isso, né, Danilo? Porque a coisa começa sutil. Né? Exato. E se a gente não tomar cuidado, é inofensivo, não, eu vou tentar, vou fazer um experimento. Só que às vezes aquela brechinha aberta já é suficiente para o demônio
fazer o uso dela para já começar a influenciar naquela vida e já começar a gerar essas consequências, Exato. né? E ele faz com que se torne um ciclo vicioso, né? O demônio nunca vai dar algo para que você retribua a ele e ele vai largar você e tudo bem. Ele vai fazer com que isso se torne um ciclo. Então ele vai começar a envolver você, ele vai pedir de repente uma oferta lá que para ele materialmente aquilo não significa nada, né? Você vai nessa seita, nessas falsas religiões, vai falar, a pessoa que vai estar intermediando a coisa ali vai falar, precisa de um sacrifício animal. O demônio, aquilo pouco importa, ele é um ser espiritual. Depois ele vai pedir mais uma vela, ele vai pedir mais uma coisa, ele vai pedir, e se você não der, ele vai agora revidar na sua família se você não der. Então aquilo cria-se um círculo viciante que você não consegue sair. E aí, por causa do medo daquilo que vai acontecer com você, você continua cada vez mais se aprofundando e fazendo cada vez coisas piores, né? E aí depois, se você quer sair, ainda que não tenha consequência nenhuma você sair, porque você quer sair mesmo, você se converteu, você começa então, por conta do medo, a paralisar a sua vida, porque você acredita que o demônio vai fazer alguma coisa, porque você fez tantas coisas por ele e ele fez por você, entende? E eis a questão, né? Se eu já procurei ou se eu estou procurando, o que eu devo fazer? Esse é assunto para o próximo bloco, então não sai daí, que a gente volta já já falando mais sobre o ocultismo e de fato trazendo passos concretos. O que fazer para me libertar disso? Se eu já procurei, já está tudo ok, não? Então não sai daí com o intervalo rapidinho e a gente volta já já. É programa Revolução Jesus, estamos aqui de cara nova. Olha, gente, passou uma repaginada no nosso cenário aqui, já tá dando para você conferir. Espero que você esteja gostando e que bom nós podemos estar juntos aqui. E seria muito bom se nós pudéssemos estar aí na sua cidade. Que tal uma missão Revolução Jesus acontecendo aí na sua cidade? Isso é possível, graças a Deus as missões aí estão voltando a todo vapor. missões.externas@cançanova.com para você solicitar uma missão do Revolução Jesus ou uma missão aí na sua paróquia para que os jovens da comunidade possam estar, tá bom? Fica aí essa dica. O programa Revolução Jesus de hoje está falando sobre o ocultismo e nós estamos trazendo aqui conceito, aquilo que a doutrina nos aponta, orientação clara sobre o assunto. E agora a gente confere o VT de um jovem que já passou por isso, já vivenciou essa experiência e conta para nós como é que foi. Confere aí. Olá, Revolução Jesus, tudo bem? Meu nome é Márcio, eu tenho 40 anos e sou fotógrafo. Eu fui parar no ocultismo através de várias maneiras, sendo algumas que eu posso destacar. Curiosidade, o medo e de pirraça. O medo porque gera muitas dúvidas, né, quando a gente fala sobre esse tema do ocultismo. E quando eu fui convidado a fazer parte disso, eu tinha ouvido falar tantas coisas assim que eu falava, nossa, será que é isso mesmo? E através da curiosidade com o medo me fez aceitar o convite. Então eu tinha os critérios para fazer parte, né, dessa denominação do ocultismo. Fiz todo o processo, tudo sempre com muito medo, mas ao mesmo tempo com muita curiosidade. E através de pirraça também, porque muita gente, principalmente o pessoal da minha família, eles sempre falavam para eu não entrar. E por pirraça, de tanto que eles falavam para eu não entrar, aí que me dava mais vontade de entrar só para fazer pirraça. Até mesmo quando eu já estava lá dentro, depois que eu já tinha iniciado, né, dentro dessa denominação, a minha família, minha mãe principalmente, ela falava que não tinha criado o filho para viver nesse mundo. Mas mesmo assim, eu já era autossuficiente, já pagava minhas contas, já morava sozinho. Eu falava, mãe, tudo bem, respeito, mas é minha decisão, eu estou feliz lá. Mas nem estava nada, né? E eu fiquei 5 anos dentro desta denominação, fui seduzido, essa acho que é a palavra bem mais correta para se dizer, eu fui seduzido a entrar, né, nessa denominação. Hoje eu sei que na época eu estava lá procurando Deus, mas eu não sabia como. E quando a gente não sabe como procurar Deus, qualquer escolha que a gente faça acaba fazendo a gente realizado, mesmo que seja momentaneamente, que foi meu caso. Então eu fiquei 5 anos dentro dessa denominação de ocultismo, aí eu saí e fui para uma outra denominação de ocultismo, também atrelado a muita dúvida, a muito medo, né, de fazer parte. Parece que o medo muitas vezes motiva a gente, muitas vezes pelo lado bom e muitas vezes, nesse caso do ocultismo, para o lado mal. E
E o que eu ganhei, né, estando nesse meio? Sendo sinceramente, quando eu estava lá, não ganhei nada, muito pelo contrário. Me afastei de muitos amigos, me afastei da minha família nessa época, me afastei das coisas de igreja, nem em casamento eu ia, nem para festa de casamento, perdão, nem para casamento eu entrava dentro da igreja, porque aquilo naquele tempo, né, o ocultismo naquele tempo para mim era mais do que suficiente, até mesmo mais do que relação, né, com amigos, com familiar, enfim, né? E como que eu saí desse ocultismo? Então, E como que eu saí do ocultismo? O que me virou a chave para eu sair, para eu me desligar de vez, porque não basta somente você se afastar. Igual no meu caso, na denominação do ocultismo que eu tinha feito parte, eu fiz um juramento para poder entrar, tudo, e eu precisava fazer um outro juramento para poder sair, porque eu estaria fora, mas para a denominação eu estava apenas afastado. Então eu quis romper com tudo isso. E o que me levou ao rompimento foi uma experiência negativa que eu tive em um retiro. É interessante, né? Mas Deus usou dessa experiência negativa que eu tive em um retiro dos Jovens Sarados, retiro de carnaval, ali que eu vi que alguma coisa tinha errada, que eu precisava realmente virar a chave e romper com tudo aquilo. Então, assim, a verdade me libertou, Jesus me libertou, Jesus abriu os meus olhos, tirou as escamas dos meus olhos e me fez ver que todo aquele meu histórico, todo aquele meu passado de ocultismo ainda estava presente comigo ali dentro daquele retiro. E através dessa experiência, pela permissão de Deus, eu pude ver que eu realmente precisava mudar e fazer as escolhas corretas, porque até então ali eu já estava entendendo e buscando Deus da melhor forma. Muito obrigada, Marcinho, pelo seu testemunho. Danilo, a gente viu aí um jovem que fez parte, né, do ocultismo, fez parte de alguns grupos e que ele reconheceu o erro e ele conseguiu sair, né, conseguiu se libertar do ocultismo. Hoje pode ser que alguém que está nos acompanhando também, né, caiu em si, vamos dizer, né? Sim. Diante disso, o que a pessoa tem que fazer? Ela descobriu que ela está no ocultismo e quer sair dessa vida. Quais são os passos que ela precisa tomar? Primeiramente, não tenha medo de romper com o mal. A primeira coisa que a tentação e que o demônio vai lançar na mente da pessoa é que ela está presa àquilo e que o demônio vai vir reivindicar aquilo que um dia foi seu. Aquela palavra do evangelho que tem, né? Quando a casa é limpa, o demônio vem com mais 7. Isso pode até acontecer no campo espiritual, porém, se a pessoa decide-se realmente a romper com aquele mal, limpa a casa. Então, limpar a casa é o quê? Primeira coisa, o processo é buscar um sacerdote, fazer uma boa confissão de tudo aquilo que você buscou, teve contato, tudo aquilo que você fez. Faça uma boa confissão. Fez a confissão? Vida sacramental. Às vezes as pessoas, elas acreditam que precisam fazer muitos malabarismos, né, para romper com essas coisas, quando na verdade a igreja nos dá no sacramento todas as graças que nós precisamos. Tudo acessível, né? Tudo acessível a nós. Tudo, a igreja nos dá tudo. Às vezes as pessoas iam nos procurar com os casos graves, quando nós dávamos os passos que elas precisavam dar, né? Vida sacramental, missa diária, rosário, confissão a cada 20 dias, envolvimento num grupo de oração e passar pelas orações, se for realmente necessário, as orações de libertação, às vezes as pessoas saíam murchas, porque elas achavam que elas tinham que fazer caminhadas, né, andar em Aparecida do Norte de joelhos, ou fazer grandes coisas, mas a igreja nos dá tudo de maneira simples. Por quê? Porque ela sabe o que seus filhos precisam. Então, as pessoas precisam entender que a vida sacramental é suficientemente capaz, se vivida na constância e na fidelidade, de nos libertar de todas as amarras de Satanás. Uma vida de missa, rosário e confissão são as armas poderosíssimas. Claro, existem casos de que a realidade foi tão profunda, espiritual, que de fato algumas pessoas podem ser que precisem dos exorcismos. E caso as pessoas não encontrem um exorcista,
um grupo de oração, talvez, uma pessoa ministeriada na oração de libertação também certamente vai ajudar e precisa de um tempo dessa pessoa acompanhando ela espiritualmente. Mas, ainda que acompanhe espiritualmente nas orações, a vida sacramental ela se faz necessária, porque sem isso não tem libertação. Então, o básico do básico é isso. Busque a confissão, não tenha medo e seja fiel e constante à sua vida de oração e à sua espiritualidade. E olha aí, com certeza, né, Danilo, aqui a gente não esgotou esse assunto e nem era a nossa intenção, né? Precisa aprofundar e se você quiser saber mais, eu quero fazer questão de mostrar aqui um livro que o próprio Danilo escreveu, né? Liberto de todo o mal. Esse livro você escreveu justamente com essa ideia de ajudar a instruir as pessoas, né? Levar esse conhecimento nele. Exato, esse livro ele trata bem da questão da libertação, é livre de todo mal, desmascarando o inimigo. Então ele traz desde lá como aconteceu a queda de Lúcifer, né? E traz toda a questão da tentação, do combate espiritual, até o envolvimento com a questão dos distúrbios espirituais, da infestação diabólica, da vexação, da própria possessão diabólica, e trata muito da questão formativa dos ministros de oração de libertação, de como você descobrir, né, os sinais que as pessoas dão, como você identificar isso fisicamente e os passos que você dá para que a libertação em cada um desses distúrbios espirituais aconteça e o processo pós acompanhamento dessas pessoas também. Então, para os grupos de oração, para as pessoas ministeriadas, você consegue um bom manual aí, e sem contar que também tem todo o testemunho da minha família envolvida com a questão do espiritismo e toda essa realidade aí. Muito interessante. Olha, loja.cançonova.com aí tá para você poder adquirir, crescer, presentear, né? E também tem a rede social do Danilo, né, Danilo? Você faz um trabalho bacana também que as pessoas podem acompanhar, ele buscar, perguntar também, né? Com certeza existem dúvidas aí. Seu perfil? @Danilo_Gesualdo. Danilo_Gesualdo, isso aí. Todos os dias a gente abre aquelas caixinhas de perguntas e respostas ali, a gente consegue interagir bem com as pessoas, na medida do possível, né? Da nossa correria do dia a dia. Claro, claro, mas é isso mesmo, né? O conhecimento, a informação, o aprofundamento, com certeza já vai sendo o caminho de libertação, né? Falta de conhecer a verdade, né? A própria palavra em Oséias diz, né? O povo perece por falta de conhecimento. Foi o que o padre Duarte nos trouxe. Uma doutrina pregada, as pessoas buscando conhecimento, buscando aquilo que o magistério da igreja, que nós tivemos a oportunidade, né? O catecismo da igreja ele é claro quando fala no número, então você que está em casa que nos acompanha, Catecismo da Igreja Católica número 2116, 2116, ele fala claro sobre a questão da magia, da feitiçaria, da superstição, está explícito, né? A igreja ela não esconde nada, ela não deixa nada oculto, né? Ela revela para nós, né? Tudo isso e os perigos de tudo isso, tá tudo muito claro. Então é preciso que a gente estude, é preciso que a gente busque, porque também o conhecimento nos ajuda e nos ilumina quanto a essas realidades, né? Precisa agradecer, né, Rafa? Nossa, Danilo, sei que, né, a gente se você ver a nossa pauta, nós tínhamos outras várias perguntas, Muitas. Mas aqui a gente tenta trazer para você de maneira objetiva, clara, mas não menos profunda, né, sobre essas realidades. E com certeza, na sua vida, na nossa vida, é um caminho também de libertação, né? Quando eu repito, a gente traz a palavra de Deus, aquilo que a doutrina nos ensina. E aí já ficou a provocação do Danilo, procura no catecismo, né? Procura fontes seguras, né? Que de fato ali está acessível para mim, para você, para que a gente possa crescer. Então, obrigado, viu, Danilo, pela sua disposição de estar aqui com a gente. É uma alegria para mim. É uma alegria para mim estar aqui, poder falar sobre esse assunto e sempre que precisar, estamos à disposição. Estamos aqui para isso. Isso mesmo, é a nossa missão, né? A gente quer continuar a nossa missão, né, Rafa? E aqui a gente quer agradecer também você que participou conosco nas nossas redes sociais, no @Revolução Jesus. E olha, aproveita, deixa. O Danilo já falou que está disposto ali a responder as suas perguntas. Então, se você tiver pergunta, pode correr lá no seu perfil, né, Danilo? Pode. E fazer essa pergunta para ele. A gente não pode ficar com dúvida, né? Porque às vezes o inimigo se utiliza das nossas dúvidas. Exatamente. É buscar o conhecimento, o catecismo, a palavra. Procure o seu pároco. O negócio é não parar do nosso medo, das nossas dúvidas. Então aqui está o programa. E se você conhece alguém que também está aí nessas práticas de ocultismo, porque às vezes a gente conhece as pessoas que estão à nossa volta, vai lá e indica o programa de hoje para que essa pessoa também adquira um pouco mais de conhecimento.
E fica com a gente. Sexta-feira tem reprise do programa Revolução Jesus e na segunda-feira, ao vivo, a gente está aqui com um programa que sempre vai ao encontro daquilo que são as realidades que você vive e com certeza quer te ajudar a crescer, porque a Revolução Jesus está acontecendo em nós. Um forte abraço também para todo mundo que vem aqui na Chácara de Santa Cruz, nos encontra, né, Rafa? E pede, manda abraço para minha cidade, manda abraço. E a gente não consegue nomear todo mundo, mas um carinhoso abraço, é muito bom tê-los aqui conosco. Deus abençoe, tamo junto. Pronto. Gente, muito